O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 4, livro 2, Pluralidade das Existências, Encarnação nos Diferentes Mundos, da pergunta 180 até a pergunta 188. Pergunta 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva o mesmo nível de inteligência que teve aqui na Terra, por exemplo? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Entretanto, o espírito pode não dispor dos mesmos recursos para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Quando reencarnar, dependendo do corpo que adquirir, né? Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos similares aos nossos? Naturalmente que têm corpos, pois é necessário que o espírito seja revestido de matéria para agir, né, sobre ela, ou seja, o espírito reencarnar naquele corpo. Mas esse envoltório, essa parte material, é mais ou menos material ou menos material, ou mais sutil, segundo o grau de pureza a que os espíritos chegaram. Quer dizer, aquele planeta, né, que está aquele espírito, e de que forma eles têm que reencarnar. Aquele planeta é mais ou menos sutil, a matéria, e é o que determina a diferença entre os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e, portanto, vários graus de evolução. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra. Outros absolutamente nada sabem, nada entendem e muitas vezes não querem compreender, né? Pergunta 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, podemos responder apenas de acordo com o vosso grau evolutivo, quer dizer, de acordo com o entendimento dos seres humanos aqui reencarnados na Terra, né? Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. É mais etéreo. Quando a matéria é menos densa, ele não se move mais penosamente sobre o solo, como nós humanos andamos sobre a terra. As necessidades físicas são menos grosseiras. Por exemplo, a alimentação. Muitas vezes você tem que digerir um determinado alimento, processar e absorver essa energia. Os seres vivos não mais precisam se destruir para alimentar. O espírito está mais livre e tem para coisas distantes percepções que nos são desconhecidas, né? Muitas vezes nós aqui na Terra conseguimos observar no máximo ao longe que os nossos olhos conseguem. Já esses espíritos mais avançados em outros mundos têm percepções diferentes. Ele vê pelos olhos do corpo, o que vemos apenas pelo pensamento, né? Os espíritos pelo pensamento. A depuração dos espíritos reflete-se no aperfeiçoamento moral dos seres encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores da Terra, né, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não encontram campo propício, porque ninguém sonha em prejudicar o seu semelhante. Já não é mais a condição daqueles espíritos que estão constantes naquele planeta.
A intuição que têm do futuro, a segurança que lhes dá de uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, como, por exemplo, nós aqui na Terra. Recebem-na sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito a vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões o debilitam. Este é um auxílio da providência, que deseja, desta forma, abreviar os sofrimentos. Pergunta 8.3. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? A infância significa para todos uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como na Terra, né? Tão ingênua como nós vemos aqui os nossos bebês. Talvez ela seja mais rápida, menos necessária esse crescimento do espírito e aprendizado durante a infância, porque ele se torna mais rapidamente senhor de si. 1.8.4. Pode o espírito escolher o novo mundo em que habitará? Nem sempre, mas pode pedir e obter, se houver merecimento, porque os mundos são acessíveis aos espíritos, apenas segundo o grau de elevação. Então, suponhamos que você pede para reencarnar num planeta mais evoluído. Se você tiver condições, pode os espíritos responsáveis pelo seu reencarne talvez conceder. Mas se você ainda não tem essa condição, obviamente terá que reencarnar no planeta que está. Pergunta 1.8.4a. Se o espírito nada solicitar, o que determina o mundo em que ele irá reencarnar? O grau da sua evolução. Então, o grau que ele estiver na escala evolutiva e a condição daquele planeta para aquele grau de espírito é o que fará o espírito reencarnar naquele planeta. Pergunta 1.8.5. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? Não. O mundo também, nos mundos, né, os mundos estão também submetidos à lei do progresso, como nós espíritos, a progressão espiritual. Todos começaram como a Terra, por um estado inferior, e ela mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornados melhores. Agora nós estamos num planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração. Já fomos um planeta primitivo. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desapareceram um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual. Com esta sucedeu às outras ainda menos evoluídas. Pergunta 1.8.6. Há no mundo em que o espírito é deixado de viver um corpo material, tem por envoltório único somente o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se tão etéreo que é como se não existisse, né? Ele se confunde com o espírito. Esse é o estado dos espíritos puros. Pergunta 1.8.7. Isso parece resultar que não há uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e o do espírito puro. Tal demarcação, né, não existe. A diferença entre um e o outro se dilui aos poucos e acaba por tornar-se imperceptível, tal como a noite ante as primeiras claridades do alvorecer.
Pergunta 187A. A substância do perispírito é a mesma em todos os planetas? Então, por exemplo, os espíritos que reencarnam aqui na Terra, o perispírito é igual do espírito que reencarna, por exemplo, em Júpiter ou em outros planetas quaisquer? A resposta é não. Sua eterização varia conforme a natureza dos mundos. Ao passar de um ao outro, de um planeta ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada planeta. A mudança, porém, se realiza com mais rapidez que um relâmpago. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se encontram no espaço universal sem estar ligados de modo particular a nenhum planeta? Habitam certos mundos, mas não estão confinados como os homens aqui na Terra, a necessidade de estar aqui realmente confinados de certa forma. Podem melhor que os outros seres estar em toda parte, porque estão como espíritos avançados, espíritos num alto grau, então eles têm esta possibilidade. Com isso, terminamos essa parte do capítulo Encarnação nos diferentes mundos, da pergunta 180 até a pergunta 188.